Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos resolver então a questão 3 da lista 1, tá? É a questão que se refere a operações com frações e também para a gente simplificar quando for possível. Então vamos ver aqui a letra A. A gente tem 112 sextos mais 34 sextos. Primeira coisa que a gente vai perceber é que há uma soma entre duas frações. E essas frações elas estão com o mesmo denominador, ou seja, eu vou poder conservar o denominador e somar apenas os numeradores, ou seja, os valores que estão na parte de cima de cada fração. Então, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com 112 mais 34 sobre 6. E basta que eu faça agora 112 mais 34. Então, 112 mais 34 resulta em 146 sobre 6. E podemos perceber que 146 é um número par, assim como o número 6. Então, a gente pode simplificar essa fração dividindo em cima por 2 e embaixo por 2 também. Lembrando que, para simplificar, a gente precisa sempre dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Nesse caso, estamos dividindo por 2. 146 dividido por 2 é igual a 73. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Bom, 73 não é um múltiplo de 3. Logo, esta fração está irredutível. Agora vamos para o cálculo da letra B. De novo, podemos perceber que temos o mesmo denominador nas duas frações. Desta forma, a gente conserva o denominador e efetua a operação com os numeradores. Neste caso, a operação é de subtração indicada pelo sinal de menos. Então, 10 menos 7 é igual a 3. O 3 a gente continua mantendo o mesmo, do denominador, no caso. E agora, para simplificar, a gente pode perceber que 3 dividido por 3 resulta em 1. A letra C, então, agora a gente vai perceber que a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes. Ou seja, o denominador da primeira fração é diferente do denominador da segunda fração. Desta forma, a gente vai precisar tirar o mínimo múltiplo comum. O que é isso? A gente vai fazer ao lado, então, a fatoração dos denominadores que a gente precisa somar. Ou seja, o 5 e o 4. Então, a gente faz esse esquema. Agora, a gente vai dividir esses números com base nos números primos, que são o 2, o 3, o 5 e assim por diante. O primeiro número primo, então, que a gente considera é o 2. E a gente percebe que a gente pode dividir o 4 por 2. O 5 a gente não divide por 2, então a gente simplesmente copia ele. O 4 dividido por 2 é igual a 2, e agora novamente a gente ainda pode usar o número 2. O 5 a gente continua reescrevendo. 2 dividido por 2 é igual a 1. Pronto. Esta coluna está pronta. Agora, para dividir o 5, o próximo número primo que poderíamos considerar é o número 3. No entanto, 5 não é indivisível por 3. Agora, o 5, que é um número primo, divide o 5. Então, fizemos a nossa fatoração. Agora, nos resta multiplicar esses valores, ou seja, a gente vai multiplicar 2 ao quadrado, porque temos 2 vezes 2 aqui, vezes 5. Isso resulta em 20. Esse valor vai ser o meu novo denominador da fração, ou seja, eu vou fazer agora o 20 como novo denominador. E o que vai acontecer? Eu vou pegar esse 20 e dividir por 5, que resulta 4. O 4 eu vou multiplicar por 18, que resulta em 30, que resulta em 72. Agora, para a próxima fração, eu vou pegar o 20
e dividir por 4, que resulta em 5. O 5 eu vou multiplicar por 12, que resulta em 60. E qual é a operação envolvida entre eles? O sinal de mais. Então, eu acrescento o sinal de mais aqui. Agora, a gente efetua essa operação aqui em cima, no numerador. 72 mais 60 resulta em 132 sobre 20. Podemos simplificar por 2. Vai ficar 66 sobre 10 por 2 novamente, 33 sobre 5. E assim, temos a nossa fração irredutível. A letra D, então, o que vai acontecer? De novo, a gente vai perceber que a gente tem uma subtração de frações, só que desta vez a gente tem denominadores diferentes. Então, assim como na letra C, a gente vai precisar fazer o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Agora, então, o nosso mínimo múltiplo comum vai acontecer entre 4 e 2. De novo, considerando apenas os números primos. O primeiro deles que a gente considera é o 2, que no caso vai nos ser útil, pois 4 é divisível por 2, logo a gente coloca o 2 aqui, e o 2 é divisível por 2, que resulta em 1. Para dividir esse 2, a gente coloca o 2 aqui de novo, assim a gente tem então 1 e 1. Ou seja, eu peguei esse 2, dividi por esse, que resultou em 1. Tendo todos os números reduzidos até 1, a gente multiplica os números que a gente usou. No caso, 2 vezes 2, que é 4. Assim, o 4 é o nosso novo denominador. E agora o que vai acontecer? Eu vou pegar o 4, dividir por esse 4, que resulta em 1. E vou multiplicar pelo numerador. Então, 1 vezes 9, que vai resultar em 9. Agora, menos, por que menos? Porque é o sinal que está aqui. Então, esse sinal a gente simplesmente continua usando. Para a segunda fração, 4 dividido pelo denominador, que é 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. E multiplica pelo numerador, que é 13. Então, 2 vezes 3, 6. E agora, então, efetua a operação no numerador. 9 menos 6 resulta em 3 quartos. Para a questão E, temos uma subtração de frações. 8x sobre 2x menos 4x sobre 2x. O que a gente pode perceber é que essas duas frações elas possuem o mesmo denominador. Ou seja, a gente vai conservar o denominador, que é 2x, e simplesmente vai efetuar a operação indicada, que no caso é a subtração, com os numeradores. Então, vai ficar o quê? 8x menos o 4x. Quando a gente tem uma parte literal junto da parte numérica, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro analisar se a parte literal ela possui a mesma base e o mesmo expoente. Ou seja, se ambas as incógnitas são de mesmo grau e mesma base. Neste caso em particular, aqui a gente tem x e aqui a gente tem x. Esse x está elevado na 1 e esse x está elevado na 1 também. Desta forma, a gente pode efetuar operações entre esses dois termos. Assim, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar 8 menos 4, que resulta em 4, e vamos manter o 4x. Manter o x sobre 2x. E agora, o que a gente pode simplificar? Se eu dividir o numerador por x e o denominador por x, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 sobre 2. E agora, se eu dividir o numerador por 2 e o denominador por 2, eu vou ter 2. Aqui no caso, 2 dividido por 2 resulta em 1. E aqui então é como se tivesse 1, mas que a gente não precisa colocar, certo?
Para a letra F, então, agora o que a gente tem? 3 sobre x mais 3 sobre 2. O que vai acontecer? A gente tem uma soma de duas frações, mas elas possuem denominadores diferentes. Assim, a gente vai precisar tirar o mínimo múltiplo comum. Agora, então, o que a gente vai fazer? O mínimo múltiplo comum de x e 2 será o quê? 2 para ficar 1. O x a gente copia. E agora, se tratando de uma letra, por quanto a gente vai dividir x de modo a obter 1? Da mesma forma como a gente vem obtendo nos outros cálculos de fatoração. A gente vai simplesmente dividir por x. Logo, x dividido por x é 1, e esse 1 aqui a gente copia. Assim, o nosso MMC vai ser 2x, porque é a multiplicação de todos os números ou termos usados para fatorar. Então, o nosso novo denominador vai ser 2x. Agora, o que vai acontecer? Da mesma forma como os outros exemplos, a gente vai pegar esse novo denominador e vai dividir por cada um dos denominadores e multiplicar pelo respectivo numerador. Então, 2x dividido por x resulta em 2. 2 multiplicado por 3 resulta em 6. Mais, porque a gente conserva a operação, 2x dividido por 2 sobra x. X multiplicado por 3, 3x. E agora perceba que eu não vou poder multiplicar, eu não vou poder somar o 6 com o 3x. Por quê? Porque esse 6 ele não tem um x acompanhando. Desta forma, eu não posso somar um com o outro. Então, neste caso, a gente também não consegue nem simplificar ainda mais essa fração, porque a gente não vai conseguir dividir tanto em cima quanto embaixo por algum valor, de modo a ter ainda um valor exato, tá? Então, a forma simplificada desta fração é exatamente desta forma, ok? Agora, o que a gente tem? 2 quintos que multiplica 5 terços. Agora, então, a gente tem uma multiplicação de frações. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração. E depois o denominador da primeira fração multiplicado com o denominador da segunda fração. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 2 vezes 5 sobre 5 vezes 3. 2 vezes 5 é 10 e 5 vezes 3 é 15. Podemos simplificar? Sim. Se pensarmos, 10 é múltiplo de 5, assim como o 15. Então, dividindo o 10 por 5 resulta em 2 e o 15 por 5 dividido, no caso, é 3. Assim chegamos na nossa fração irredutível, ou seja, que não há mais como simplificar ela além do que já está feito. Agora a letra H, então, o que vai acontecer? Da mesma forma como na letra G, a gente percebe que temos uma multiplicação de frações, menos 4 sextos vezes menos 2 terços. Da mesma forma, então, a gente vai multiplicar o numerador com numerador e denominador com denominador. Então, o que acontece? A gente vai fazer menos 4 vezes menos 2. E 6 vezes 3. O que vai acontecer aqui, então? A gente tem uma multiplicação de dois números. Ambos os números são negativos, então a gente vai lembrar da regrinha do sinal. Menos com menos é mais. E multiplica os números. 4 vezes 2, que é 8. E no denominador, 6 vezes 3 é 18. Lembrando que esse sinal de mais, ele não necessariamente precisa aparecer, porque quando não há algum sinal, a gente simplesmente entende que o número é positivo. Agora, a gente tem, então, 8 sobre 18 avos. A gente pode simplificar dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, de modo a obter 4 nonos.
Assim, tornamos a nossa fração irredutível, ok? Na letra I, a gente tem uma divisão de duas frações, ou seja, 5 meios está sendo dividido por 2 quintos. Lembrando da regrinha que a gente estudou em aula, o que vai acontecer? Eu vou pegar a primeira fração, que é 5 meios, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 quintos. O que seria o inverso? Essa fração ela vai inverter, ou seja, quem é o denominador passa a ser o numerador e quem é o numerador passa a ser o denominador. Ou seja, esta fração invertida se torna 5 meios. Assim, então, eu vou multiplicar por 5 meios. E caímos, então, numa multiplicação de frações, ou seja, eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Dessa forma, eu vou ter 5 vezes 5 e 2 vezes 2. 5 vezes 5 é igual a 25 e 2 vezes 2 é igual a 4. E esta fração já está irredutível. Para a letra J, da mesma forma como a letra I, o que vai acontecer? A gente tem, então, uma divisão de duas frações. 7 quartos está sendo dividido por menos 8 meios. Então, a gente vai aplicar a regrinha. Vai copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é o numerador passa a ser o denominador e quem é o denominador passa a ser o numerador, ok? Então, o que vai acontecer? A gente vai multiplicar por menos 2 oitavos. Por que o menos continuou aqui em cima? Porque o sinal de uma fração, ele vale tanto para o numerador quanto o denominador, neste caso. Porque é como se a gente tivesse um parênteses aqui, que este sinal está indicando que a fração 2 oitavos é negativa, certo? Então, agora a gente tem uma multiplicação de duas frações. O que vai acontecer? A gente vai ter, então, 7 vezes menos 2 sobre 4 vezes 8. 7 vezes menos 2, a gente vai perceber que o número 7 é positivo, o número 2 é negativo. Então, mais com menos é menos. E vamos multiplicar a parte numérica. 7 vezes 2 é igual a 14. 4 vezes 8 é igual a 32. 14 é par. Desculpa, menos 14 é par. 32 é par. Logo, podemos dividir em cima e embaixo por 2, de modo a obter menos 7 16avos. Assim, encontramos a fração irredutível correspondente. Agora, na letra K. Nessa questão, a gente tem que perceber que a gente tem uma potência aqui. Então, a gente vai precisar resolver ela primeiro e depois partir para as outras operações, que no caso é a multiplicação. Essa potência, ela está ao quadrado, mas não só isso, ela está com um sinal de menos, ou seja, a gente tem 3 quintos elevado na menos 2. Esse menos indica que a gente vai precisar inverter a fração para tornar o expoente positivo, ou seja, eu vou precisar que o denominador seja o meu numerador e o meu numerador seja o meu denominador. Então, se aqui eu tenho 3 quintos, para inverter eu terei 5 terços. Assim, eu posso deixar o meu expoente positivo. Por hora, o 9 quartos eu apenas copio, ok? Então, agora sim a gente pode efetuar a potência. Então, 5 terços ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 5 terços vezes 5 terços. Isso ainda multiplicado por 9 quartos. Então, 5 vezes 5,
que agora a gente, no caso, tem uma multiplicação de duas frações. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 5 é 25 e 3 vezes 3 é 9. E ainda multiplicado por 9 quartos. Aqui, então, de novo, uma multiplicação de duas frações. 25 vezes 9 resulta em 225. 4 vezes 9, 36. Podemos perceber que 225 é divisível por 9, assim como 36, logo a resposta é 25 quartos. Agora, então, para a última letra, a letra L, temos a divisão de 3x sobre 2 dividido por 4x sobre 8. Tá? Então, da mesma forma como a gente fez antes, a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 4x sobre 8. Então, 8 sobre 4x. E agora a gente tem uma multiplicação de frações. Então, 3x vai multiplicar 8 e 2 vai multiplicar 4x. Aqui, na multiplicação, então, a gente vai multiplicar a parte algébrica com a parte algébrica, a parte numérica com a parte numérica. No entanto, o 8 não possui parte algébrica. Então, o x ele vai permanecer o mesmo, mas a gente vai poder multiplicar o 3 com o 8, de modo a obter 24x. Embaixo, no denominador, é a mesma situação. O 2 não possui parte algébrica, então o x permanecerá sendo x. Apenas vamos multiplicar 2 por 4. Assim, vamos obter 8x. Para simplificar essa fração, podemos perceber que, se a gente dividir por x o numerador e por x o denominador, obteremos 24 oitavos. Ou simplesmente poderíamos dizer que vamos cortar esses 2x. Ok? Agora, 24 dividido por 8 é igual a 3. E assim tornamos a nossa fração irredutível. Ou também poderíamos pensar que eu posso dividir o 24 por 8 de modo a obter 3 e o 8 dividido por 8 é 1, que no caso a gente não precisa escrever. Tá certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até mais.